Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e Edvanir Aguiar. Sejam bem-vindos, vocês já sabem, estamos aqui de segunda a sexta, às 8h30 da noite, para falarmos sobre diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E hoje o papo é de política e o tema é os projetos de melhorias em Viamão. Estamos recebendo o vereador William Rodrigues Pereira, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Viamão. Muito obrigado pela presença, William. Eu que agradeço, Edvanir e Amanda, pela oportunidade para virmos aqui falar com a nossa sociedade, falar com a nossa população sobre política, né, e sobre os avanços, sobre os projetos para a nossa cidade. Então, eu agradeço a oportunidade, vai ser um bom debate. Falar de política, para quem é vereador e para quem gosta, é sempre muito bom. Que bom, então. Tu é muito bem-vindo aqui na nossa bancada. Obrigado. E você de casa que já está nos assistindo, principalmente quem é aí da região de Viamão, aproveita e já envia a tua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp 3029 8080 para conversar então com o vereador William. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as diversas áreas públicas de Viamão, entre elas a saúde, transporte, educação e até mesmo a tão falada CPI. E pelo YouTube e Facebook da Ubra TV e do Papo Certo, vocês podem já compartilhar o programa. William, para começar o nosso programa de hoje, quantos parlamentares, compõem a Câmara de Vereadores de Viamão? E qual é a sua representatividade lá? Edvanir, lá em Viamão nós temos 21 vereadores, que foram eleitos nessa legislatura que iniciou em 2021. Hoje, a base do governo ela é composta por 15 vereadores. 15. E nós, 15 vereadores representam a base do governo. Uhum. E nós maioria, então, pode aprovar. Aprovamos com muito diálogo, com muita conversa. A gente consegue aprovar os projetos tanto do governo quanto os projetos dos vereadores, né? Nós temos hoje na cidade uma pequena oposição, composta pelo PT, pelo PDT, pelo um vereador do MDB e um do PSD. Né, uma oposição à cidade, mas nós temos uma base consolidada que vem dando suporte ao nosso prefeito Nilton Magalhães, dava o suporte ao nosso ex-prefeito, que hoje é deputado, professor Valdir Bonato, e estamos fazendo grandes melhorias na cidade. Então, essa base, porque por incrível que pareça, Ivanir, uma base consolidada, uma base organizada, ela ajuda e muito o prefeito. Né? Projetos que estão levando o Viamão para o rumo do desenvolvimento só foi possível ser aprovado porque nós temos a maioria na Câmara. Porque, infelizmente, a oposição ela faz o papel dela, que é fazer oposição, né? Mas faz aquela oposição do quanto pior, melhor. Então, a gente conseguiu barrar isso na Câmara de Vereadores de Viamão. Muito bem. E esses vereadores representam toda a extensão territorial, porque Viamão é um dos maiores municípios do estado, não é? Ele é o 7º maior município do estado do Rio Grande do Sul, né? E nós temos hoje 1.496 km² de extensão, 2.000 quilômetros de estradas rurais. E quando eu falo em estradas rurais, eu falo da minha região, da minha comunidade. Eu sou vereador da zona rural,
a gente até brinca na Câmara de Vereadores, é o vereador que mais anda para chegar na Câmara de Vereadores. São 37 quilômetros da onde eu moro, Capão da Porteira, e eu aproveito e mando um grande abraço a toda a minha comunidade, Capão da Porteira, Águas Claras, Morro Grande, Boa Vista, Estiva, Lombas, que me viram crescer e me viram chegar à Câmara de Vereadores. Mas Viamão é bem representado pelos vereadores nas suas regiões, né? Santa Isabel, Universal, Itapuã e a região rural, e que também tem o vereador Luizinho do Espigão, que também é de outra parte da zona rural, é aquela região ali mais próximo então, a todas as Itapuã. Regiões de Viamão têm essa representatividade. Uma representatividade. Excelente. Interessante. Vereador, hoje nós vamos falar sobre as diversas áreas públicas, então um pouco sobre transporte, saúde, educação, começando então pela saúde. Sabemos que em todo o estado, país, enfim, né, a saúde passa por um momento delicado. O que está sendo feito pelos governantes então da cidade? Amanda, uma pergunta muito importante e para nós em Viamão muito tranquilo de falar sobre a questão de saúde. Viamão foi uma das cidades que deu exemplo da pandemia. Começamos pela pandemia. Viamão foi a primeira cidade no estado do Rio Grande do Sul a abrir as escolas para vacinar os alunos, as crianças. Viamão abriu os postos de saúde em 5 regiões até às 20 horas para que a população pudesse ser vacinada. Viamão levou vans e ônibus para os distritos e para as regiões mais afastadas para fazer teste e vacinar a população. Então, nossa cidade, na pandemia, teve que esperar, ela foi tão ágil que teve que esperar Porto Alegre avançar na vacinação para poder dar continuidade na questão da idade. Então, na pandemia, o nosso prefeito na época, que era o Bonato, ele assumiu a Secretaria de Saúde. Ele tomou posse como prefeito dia 21 de janeiro de 2021 e disse, eu vou ser o secretário da Saúde, porque é nesse momento que a minha cidade está precisando do meu trabalho. Assumiu como prefeito e tomou as rédeas da Secretaria da Saúde e fez um excelente trabalho. Hoje, a nossa secretária, a Michele Galvão, que fez junto, ela teve maestria para estar ao lado do professor Bonato e conduzir agora como secretária de Saúde. Hoje, nosso município entregou unidades de saúde novas. Até setembro, nós vamos entregar 3 novas unidades de saúde. 5 regiões com atendimentos até às 20 horas para atender a população. Quando assumimos o governo, nós tínhamos cerca de 30% a 40% de remédio na farmácia popular, na farmácia do município. Hoje, nós estamos com 80% dos remédios à disposição da nossa população. Nós temos as unidades de odontologia e saúde mental, que vai toda semana para o interior para atender a população, seja lá no Quilombo, que nós temos, o município de Viamão tem 3 quilombos registrados, e até, falando nisso, uma das minhas assessoras, ela é a Jerusa, que está aqui com a gente, ela é presidente do Quilombo Peixoto dos Botinhas, que fica lá no Capão da Porteira. Excelente. Então, nós temos os médicos que vão até o Quilombo, nós temos a unidade móvel de saúde mental e saúde odontológica que vai para as regiões para atender a população. Sem falar a nossa UPA, né? A nossa UPA que hoje tem um atendimento, o UPA que foi criada pelo prefeito Bonato lá em 2013, no primeiro mandato dele, e hoje é um dos nossos principais atendimentos 24 horas na cidade. Até porque nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com o Hospital de Viamão, né? Não só Viamão, mas vários hospitais passam por crises. E hoje o Hospital de Viamão passa por uma crise bem complicada, que é administrada pelo Instituto de Cardiologia, mas que o município já garantiu, em articulação com o governo do estado, que o hospital não fecha, vai manter os atendimentos. Olha, é importante informação. Vai manter os atendimentos, vai manter-se aberto, porque se criou lá em Viamão um movimento e que o Hospital de Viamão ia fechar as portas, que a população de Viamão ia ficar sem atendimento de saúde num hospital que tem história. Eu mesmo nasci no Hospital de Viamão, né, lá nos anos 90, e é um hospital que sempre foi muito defendido pela população de Viamão, mas infelizmente passa por um momento de crise. Mas além disso, falando de saúde, já temos o terreno comprado, pago, né, um terreno que a Câmara de Vereadores liberou a compra no valor de 4 milhões para construir um hospital regional. Olha a informação. Um hospital regional que vai atender todo o litoral e região metropolitana. Mais de 500 leitos, um projeto do nosso governo, juntamente com o governo do estado, juntamente com
com o deputado professor Bonato, que foi o idealizador, foi na gestão dele. Muito importante o Hospital Regional. Que já é um projeto antigo, né? Em minha modesta opinião, é uma das soluções que a gente pode dar para o problema de saúde no país. São os hospitais regionais. Descentralizar, mas manter essas estruturas maiores nas diversas regiões. Com certeza. Parabéns pela iniciativa. Esse hospital, para encerrar, acreditamos que nos próximos 2 anos nós já estaremos com ele aberto para atender uma população. Terá uma instituição mantenedora, Isso uma ainda escola? Não, na verdade, o projeto atual é a administração direta da prefeitura. Direto. Tá? Mas tudo nesses 2 anos até a inauguração tudo pode... Vamos incentivar então as faculdades de medicina e outros cursos a investirem também junto ao Hospital de Viamão. Em relação a quem quer empreender em Viamão, quais as iniciativas e o que os empresários podem esperar aí então do governo municipal? Ivanir, nós estamos no momento, Viamão sempre foi conhecida como uma cidade dormitória. Sim. Cidade que nada acontece, cidade que depende de tudo de Porto Alegre. Mas assim como muitas que mudaram essa visão. Correto. Como Canoas, né? Eu ia dizer. Canoas era uma cidade dormitória. Hoje Canoas tem vida própria. Hoje Canoas, a economia dela é pujante. É uma cidade que mostrou para o Rio Grande que quando se há competência de gestão, as coisas acontecem. Não só de gestão pública, mas nós precisamos ter a parceria pública-privada. Uma cidade só cresce quando os empresários começam a acreditar na cidade. E Viamão vive esse momento. Vive um momento de expansão do comércio, vive um momento de expansão de infraestrutura. Está sendo construída a primeira perimetral que vai levar a zona sul de Porto Alegre, passando pela 42, ali na região onde nós temos o Atacadão, onde nós temos um espaço de loteamentos muito forte, e vai levar essa perimetral até a Protásio, que é o caminho do meio, né? E até a 118. Vai ser uma perimetral nós já estamos chamando, que vai ser a Avenida das Indústrias, das empresas, das lojas, porque Viamão precisa disso. Excelente. Né? E sem falar o Parque Saint-Hilaire, que é outro que nós falamos há pouco nos bastidores, Evanir, que vai trazer a região metropolitana para dentro de Viamão. Viamão assumiu essa administração do parque. Viamão assumiu a administração do Parque Saint-Hilaire, um parque que tem história, né? Que era administrado por Porto Alegre, hoje e nos próximos 30 anos será administrado por Viamão, onde nós vamos trazer a população, as famílias para dentro do Saint-Hilaire para usar de um espaço que é nosso, que está dentro de Viamão, né? Era administrado por Porto Alegre, mas estava dentro de Viamão. Sim. E realmente o parque ele é muito bonito, e a minha próxima pergunta para ti é em relação às feiras dos pequenos empreendedores, que inclusive podem, né, talvez vir a serem realizadas lá no parque. Como tu vê essas feiras? Hoje, a minha região, a região rural, temos vários tipos de feiras de empreendedores. Até sábado passado ocorreu uma feira de jovens empreendedores, dentro de um condomínio fechado, mas que é aberto para quem quisesse ir visitar. Mas nós temos em Águas Claras, todo sábado, uma feira de empreendedores, de pessoas que acreditam no empreendedorismo. Nós temos no centro da cidade, na praça, ao lado da prefeitura. E nós temos também as feiras de inovação e tecnologia, que também são empreendedores, que está dentro da antigo seminário, que hoje é Tecnopuc, lá em Viamão. E outra questão importante que vai servir para essas feiras também é o nosso Lago Tarumã. Conheceu o Lago Tarumã, Ivanir? Sim. O Lago Tarumã... Recentemente foi reformado. Ele tá no processo de modernização. Eu tenho certeza que até final do ano, máximo no início do ano que vem, nós teremos em Viamão um Lago Negro de Gramado. Que lindo. Onde nós vamos puxar o turismo. Vai ter estrutura na volta? Já tem um restaurante que vai assumir. Nós temos que a gente vai poder ter um convívio com o Lago Tarumã no meio dele, através de um trapiche, já está em obra. Toda a estrutura da volta já está bem visível para que todos possam acompanhar. Sim. Eu acompanhei desde o início, porque ali, para quem não sabe, fica quem vai daqui da 290 pela 118 para entrar em Viamão à direita, né? Então ficou interrompida. Quem mora em Gravataí, Canoas, Cachoeirinha, vai ter acesso muito fácil de chegar no Lago Tarumã,
porque tu vai pela 118, antes de acessar o centro da cidade, tu já dobra à direita e tu vai acessar o Lago Tarumã, que vai estar na mídia, com certeza, porque é um projeto muito audacioso da prefeitura, que vai fazer com que Viamão tenha um ponto turístico. Viamão tem muitos pontos turísticos. Muitos. Nós tivemos, Ivanir e Amanda, na segunda-feira, a nossa primeira audiência pública de turismo. E hoje Viamão possui vinícolas, desconhecido pela população, possui o nosso Vila Aventura, que é o resort Vila Aventura, que é muito conhecido internacionalmente. Nós temos a própria Igreja Matriz, que é a segunda mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos Itapuã, que é nosso. Maravilhoso. Itapuã é nosso, Itapuã não é de Porto Alegre. E tem praias em Itapuã, a Varzinha e outras praias, que se tu botar uma rede ali, te deitar, tu vai te sentir Fiz muitos passeios no Nordeste. Muitos. Então, é através do turismo que nós vamos fomentar o empreendedorismo, que nós vamos fomentar os investimentos de empresas públicas que estão escolhendo o turismo Viamão. É um dos melhores atrativos de investimentos que nós temos, Com né? certeza, Porque vem muita gente região. fora, investe, restaurantes, compras, feiras, não é? O Quinta da Estância Peixe, a com Quinta da azeite, eu não podia esquecer de azeite falar da Quinta da premiado, Estância. eu muito visitei e visito. 30 prêmios internacionais já ganharam. De azeite, né? E pela segunda, vez, o melhor azeite do Brasil é em Viamão. No mundo. No mundo, perdão, no mundo. É de Viamão. É lindo, Quintas lindíssimo. Estâncias. Muito bem. E quais são os locais, então, e entidades que fomentam o empreendedorismo? Então, o empreendedor que está querendo investir lá no Lago Tarumã, a quem ele pode procurar? Procura a Prefeitura de Viamão. Né? Hoje a Prefeitura de Viamão criou o gabinete, o GID, né? É um gabinete de desenvolvimento do município, que cuida das empresas que escolhem Viamão. Antes, nos governos anteriores, o empresário chegava em Viamão, ele era corrido. Eles não tinham uma recepção àquelas pessoas que começavam a acreditar na cidade. Viamão queria viver apenas com comércio, que é muito importante, gente. Eu sou um defensor do comércio, porque é o comércio que faz a roda da economia girar. É o viamonense que compra no mercado, na farmácia, na padaria e deixa ali o dinheiro para promover os avanços da cidade. Mas nós temos que lembrar... Nós temos que lembrar que é o grande empresário que consegue manter a cidade no nível que nós precisamos para crescer, para deixar cada vez mais de ser dormitório. Nós precisamos do grande, do médio e do pequeno. É uma rede. Né? O médio precisa do grande, o grande precisa do médio, porque a gente não consegue atender todas as demandas. Então, cada nível de empresários, cada nível de investidores, eles precisam caminhar de mãos dadas pela cidade. Então, lá no GID, Gabinete de Investimento Eu me esqueci agora a nomenclatura, mas é GID, tá? É Gabinete de Desenvolvimento da Cidade. Sim. Né? Que é vinculado ao gabinete do prefeito. O Túlio, que é o responsável pelo gabinete de desenvolvimento, é o que atrai as empresas. Excelente. Ou procura diretamente o gabinete do prefeito, que lá vai ser bem recebido, porque toda pessoa que quer investir em Viamão, que quer abrir seu negócio em Viamão, ele vai ser recebido de braços abertos para poder ter o apoio da prefeitura no que for necessário. Perfeito, então nós vamos fazer um rápido intervalo e a seguir aqui com o vereador William de Viamão, vamos saber mais sobre a cidade. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral, canal 521 da NET Claro e 503 da Vivo. William, agora vamos falar aqui de um assunto polêmico.
Qual o papel e a importância de uma CPI? CPI, eu tive o prazer, e eu digo prazer, porque a gente debateu uma pauta que é a violência contra a mulher, que é uma das bandeiras que eu tenho lá na Câmara de Vereadores. A pauta da mulher e a pauta da criança e do adolescente são duas coisas que eu brigo até o fim, se for necessário. Nós tivemos ainda no início desse ano uma CPI que foi instaurada lá na Câmara de Vereadores para investigar uma denúncia contra um vereador que foi acusado de estupro, né? Nós teve uma CPI, teve uma comissão processante e eu tive a responsabilidade de estar à frente como relator da CPI que investigou, afastou e cassou, né, um vereador ainda no mês de fevereiro, né, desse ano. É muito importante. É através da CPI, Amanda e Ivanir, que tu vai a fundo, né, que tu investiga, que tu traz a verdade da história e tu pode, através da CPI, mudar um cenário numa Câmara de Vereadores, porque nós não podemos ter numa Câmara de Vereadores um corrupto, nós não podemos ter na Câmara de Vereadores um estuprador, nós não podemos ter dentro da CPI um assassino ou qualquer outra adjetivos que a gente possa... Mas ela trata não apenas de denúncia contra os seus integrantes, mas também assuntos em geral, não? A CPI ela pode ser aberta para investigar o prefeito, Sim. um secretário de governo Sim. ou um vereador, agentes públicos, né? E que estejam envolvidos de diversos assuntos. E nós tivemos na Câmara de Vereadores a primeira vez que um vereador é cassado no município de Viamão pela Câmara de Vereadores. Já tivemos vereadores que foram cassados pela Justiça, né? Mas pela Câmara de Vereadores, pelos membros que compõem o Legislativo Municipal, foi a primeira vez. E um assunto lamentável, né? Sim. Que foi o estupro de uma estagiária da Câmara de Vereadores. Gravíssimo. Gravíssimo. E nós vivenciamos um momento bem tenso, de dezembro a fevereiro. Nós tivemos que ter amparo da Polícia Civil, amparo da própria Brigada Militar, porque eu e os meus colegas, membros da CPI e da comissão, fomos ameaçados, tivemos famílias ameaçadas por nós estarmos defendendo a mulher, né? E eu gosto de dizer o seguinte, para encerrar essa pauta que já foi vencida e que nós demos o recado lá no plenário da Câmara de Vereadores. Não fomos nós que cassamos, foi o próprio vereador que se cassou. Não fomos nós que levamos uma estagiária a um motel e estupramos. Foi o vereador que foi cassado que cometeu esse crime. Então é ele que se cassou diretamente. Perfeito. Eu quero voltar a uma pergunta que ficou do primeiro bloco, que é fundamental também, é saber sobre a educação. Escolas, tem para todas as crianças? Tem uniforme, merenda escolar? Como está isso na cidade de Viamão? Amanda, as perguntas estão sendo muito boas para o momento que Viamão viveu e está vivendo. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas não precisa responder. Me diz um município que no mês de maio inaugurou 13 novas escolas de educação infantil. Nossa. Viamão entregou. No mês de maio foi o mês da educação do nosso município. Através da nossa secretária de educação, uma grande secretária, que eu mando um abraço e tenho um grande respeito por ela, a professora Márcia Culau, e através do nosso prefeito, Nilton Magalhães, e do nosso secretário-geral de governo, Rafael Bortoletti, o município de Viamão entregou para a sociedade de Viamão 13 novas escolas de educação infantil. Mais de 3 mil vagas da educação infantil. Hoje, Viamão está dando exemplo no investimento em educação. Sem falar de reformas, que as escolas estão sendo todas reformadas, merenda escolar de qualidade, comprada na agricultura do município, comprada pelos pequenos agricultores, uniforme e tênis para toda a criançada, material escolar foram entregues agora, o último mês de junho, foi entregue para as escolas o material escolar. Então, as nossas escolas hoje são todas muito modernas, equipadas, padronizadas, sem falar que nós temos hoje no município 78 escolas municipais. Dessas 78, 40 possuem um projeto de bandas municipais. Bandas lindas que fazem um trabalho com a nossa juventude, levando eles para fora do estado para participar de
concursos, campeonatos e fazem apresentações dentro da cidade. Mas o que mais me chama a atenção, e eu com muito orgulho falo aqui, são dessas escolas. Inclusive a minha região, Águas Claras, inaugurou a Escola de Educação Infantil. Eu convido a todos que possam visitar as escolas, porque não perde para a escola particular, Amanda e Ivanir. Excelente. Que bom, que excelente notícia. E vereador, o senhor como representante, né, da comunidade, fale para nós quais os projetos de lei que são mais pedidos na cidade. Primeiro eu vou falar, Ivanir, rapidamente, dos meus projetos de leis que a gente aprovou. Eu sou um dos vereadores que mais tem projetos protocolados e aprovados nessa legislatura. Nós criamos o projeto o último projeto aprovado foi o que garante e assegura que as mulheres, meninas e garotas do nosso município possam levar um acompanhante nas consultas médicas e exames. Lá em Viamão, nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum dentista poderá atender uma mulher, Amanda, sem ter um acompanhante. Porque vocês devem ter visto nos últimos noticiários que nós tivemos dentistas que abusaram de mulheres dentro dos consultórios, nós tivemos nutricionistas que abusaram de mulheres dentro dos consultórios. Então, nós criamos o projeto de lei, aprovamos e foi sancionado pelo prefeito. Nós também aprovamos o projeto que nenhuma comida vai ser colocada no lixo. Os restaurantes, bares, lancherias similares poderão doar sem ser... Acho isso uma tristeza e um desperdício gigante. Eles não, muitos, acho que a esmagadora maioria dos municípios, por legislação municipal, toda aquela a refeição que não foi consumida, não estou falando o resto do prato, estou falando alimento que sobra no buffet ou nas panelas, enfim, não pode muitos serem doados. E a pessoa, muitas vezes, um morador de rua, que a gente pode fazer um gancho aqui... Pessoa em situação de rua. Pessoa em situação de rua, porque não mora na rua, né? Uma pessoa que está passando por essa dificuldade, está ali pedindo alimento e o dono daquele empreendimento não pode fornecer sob pena de ser multado, autuado, processado. Isso é um absurdo. Parabéns pela iniciativa. Esse projeto, a gente sabe que as pessoas, até na época a gente foi meio criticado até explicar o projeto, porque não tem que ter lei para doar tudo ou o que tu quiser. Só que é diferente. Os restaurantes não doavam porque a questão jurídica acabava impedindo, porque se uma pessoa passasse mal ingerindo aquele alimento, o restaurante era penalizado. Hoje não. Hoje em Viamão foi retirado esse... Na verdade não foi retirado. Ele garantiu que os comerciantes, os empresários do meio alimentício não fossem penalizados caso alguém passasse mal se alimentando com aquele alimento que foi doado. Então hoje os restaurantes, bares, enfim, podem doar com segurança o que sobra do seu restaurante para entidades e para famílias e pessoas em necessidades. Já estamos quase no final. Gostaria que tu falasse para nós um pouquinho sobre a questão das pessoas em situação, né, de vulnerabilidade que infelizmente estão nas ruas. Hoje em Viamão nós temos o Centro Pop, né, que é coordenado pela Zoraida. Ela acolhe durante o dia, oferece alimento, oferece banho, oferece atendimento psicológico e um momento de convivência, né, entre as pessoas em situação de rua. E também acontece em Viamão, Aquece Viamão. O Viamão foi um dos primeiros municípios desse inverno a abrir as portas do Centro de Iniciação do Esporte, que fica na Vila Cecília, e hoje estão com 40 pessoas em situação de rua, que tem uma cama para dormir quentinha, um banho para fazer a sua higienização, recebe todo um kit de higienização e alimentação. Então, nesse sentido, a gente está dando show lá em Viamão. Que bom. Muito obrigada, William, pela tua presença. E aqui da nossa parte do Papo Certo, ficamos na torcida que a cidade melhore cada vez mais. Eu que agradeço, a Ivanir e a Amanda. E para encerrar a minha parte, nós conseguimos conquistar lá para a zona rural uma ambulância que vai mudar a realidade do povo do campo. Muito bem, e eu agradeço a vocês por terem nos assistido, que podem nos assistir também amanhã às 7h30 aqui.
E amanhã, então, às 20h30, estamos de volta com o Papo Previdenciário. Estará conosco a doutora Juliana Pila e ela vai falar sobre a aposentadoria de brasileiros que vivem fora do país. Esperamos todos vocês.